Quinta-feira movimentada pelo Brasileirão Série B, Rasta. Pelo menos 6 jogos hoje. E desses 6 jogos, pelo menos 2 nos interessam muito. E aí, Rasta? Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso e vou falar do Bahia, que joga hoje pela 4ª rodada do Brasileirão Série B. 21h30, Bahia e Sampaio Corrêa e Bahia Rasta Fonte Nova. E o que nós podemos falar desse jogo? Que será um jogo onde, mais uma vez, nós teremos 2 adversários, no mínimo. O Sampaio Corrêa e a arbitragem. O Rafael Trace e o Eber Roberto Lopes. Ambos já aprontaram no Bahia, tanto como árbitro de vídeo, tanto quanto árbitro de campo. Primeiro falando do Rafael Trace, que será o árbitro de campo. Aliás, nós vamos ter uma dupla maldita hoje, um quarteto catarinense e uma dupla maldita. O Rafael Trace e o Eber Roberto Lopes têm aprontado das suas nos jogos do Bahia. A gente lembra no jogo do Sport, Bahia Sport, que o Cláudio bota a mão na bola levantando do campo. O árbitro de campo era o Rafael Trace, o Eber Roberto Lopes era o árbitro de vídeo. O árbitro deu o gol, o Eber recorreu, chamou para revisão e o gol foi anulado. Nesse mesmo jogo, o Gilberto sofreu um pênalti claro que simplesmente o juiz ignorou e o VAR ignorou. Ainda tem um outro lance em outro jogo, contra o Fluminense. Vocês vão lembrar, contra o Fluminense, o Gregory apoia a mão nas costas do Nenê, no Fluminense na época, e o árbitro marca pênalti. É chamado para revisão e o árbitro de vídeo era o Rafael Trace, que chama o árbitro de campo para revisão, recomendando pênalti, e foi marcado pênalti, sendo que num jogo depois, Grêmio e São Paulo, acontece a mesma coisa e o Rafael Trace era o árbitro de campo e não deu pênalti. Um lance semelhante, exatamente igual. Enfim, nós vamos ter hoje, mais uma vez, 2 adversários, o Sampaio e a equipe de arbitragem, que deveria existir um ranking de árbitros que mais erram no Campeonato Brasileiro da Série A e Série B, para a gente estar acompanhando a quantidade de erros que esses caras cometem, para a gente, no final do campeonato, a gente dar um troféu abacaxi para o trabalho que eles fazem na arbitragem brasileira, porque acaba fazendo erro aqui no clube, daqui a pouco tá apitando um jogo desse mesmo clube. Não tem punição, os caras não têm punição e eu vou ficar sempre batendo nos meus vídeos na arbitragem porque merece. É a pior arbitragem do universo, tanto de competência quanto de obscuridade, porque a gente vê alguns erros que a gente não sabe se realmente foi erro por falta técnica de competência ou se foi de propósito, porque é um absurdo. É um absurdo, mas enfim, Rasta, falando do Sampaio Corrêa, conseguiu seu primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro Série B, agora está com 3 jogos, um empate, uma derrota e um triunfo, 4 pontos, está ali na 5ª colocação, mas tem uma galera com as mesmas pontuações. O último que tem 4 pontos é a Ponte Preta, que está na 11ª colocação, ou seja, a 11ª colocação pode conseguir aí uma goleada histórica e alcançar a 1ª colocação. Um outro jogo interessante nesta rodada será a equipe do Ituano jogando contra a equipe do Sport. Ambos estão no G4 com os mesmos pontos, 5 pontos, ou seja, a gente vai torcer para que esse jogo seja empate e tudo fique lindo no jogo do Bahia. O Bahia precisa vencer essa partida, a gente já vem aí de 2 jogos sem vencer. Empatamos na Copa do Brasil e empatamos no Campeonato Brasileiro contra o CSA. Então já tem 2 jogos aí que o Bahia não vence, precisa voltar a vencer diante do seu torcedor, tem muita vantagem, principalmente jogando na atmosfera da Fonte Nova com a torcida apoiando. O Sampaio Corrêa vai ir com pelo menos 7 desfalques, gente que está na departamento médico.
E além desses outros que estão aí lesionados, tem o Lucas Araújo, que é atleta do Bahia e por questões contratuais não vai entrar nesse jogo, mas ele não é titular da equipe do Sampaio Corrêa, ele é reserva. No último jogo, inclusive, ele entrou no segundo tempo, que uma vez tendo o Lucas Araújo em campo, o time do Sampaio Corrêa vai se tornar mais forte ou mais fraco, Rasta? Esta eu deixo para vocês responderem. Eu acho, na minha opinião, acho que não vai se tornar mais forte não, mas enfim, quando o jogador sai do Bahia, eles ganham uns 30% aí de XP e volta a ser um jogador melhor do que quando está aqui no Bahia. Eu não sei por que isso acontece, mas acontece, enfim. O Bahia tem um jogo de 6 pontos contra a equipe do Sampaio Corrêa, que o Bahia venceu recentemente na Copa do Nordeste, naquele dia onde teve o atentado à bomba com o ônibus do Bahia, onde quase acabou a carreira do goleiro Danilo Fernandes e de outros jogadores, e que até então não tem nenhuma resolução, e que o Bahia naquele dia jogou pra caramba contra a equipe do Sampaio, não deu chances e conseguiu um triunfo importante de 2-0. Hoje o Bahia deve ter um time mais ou menos parecido com aquele, tirando o Rezende, que não deve jogar, ainda continua lesionado. Porém, Rasta, olhando a situação do Rezende com 2 cartões amarelos, eu acho que o Bahia poderia colocar ele no banco de reserva e ele forçar um cartão amarelo ainda no banco de reserva, porque aí ele tomaria o 3º amarelo e ficaria fora do próximo jogo. Não sei se no próximo jogo ele vai ter condições de jogo, de repente, se não tivesse, de repente, se for analisado que não vai ter, já tomava um 3º amarelo nesse jogo aí, ficava de boa, zerava os cartões amarelos, porque a gente já está aí com o Patrick de Luca também com 2 cartões amarelos. Então as questões de cartões do Bahia, e principalmente o senhor Patrick de Luca, é um cara que toma muito cartão, e a gente está vendo aí também o Rezende fazendo aquelas faltas por trás, que acaba também gerando cartões amarelos. Ele vai com muita força nos lances, com muita intensidade, e às vezes acaba excedendo e cometendo faltas que geram cartão amarelo. Tomou o 2º cartão amarelo no último jogo, inclusive, que ele saiu, e se fosse avaliado que ele não tem condições de jogar no próximo jogo, coloca o cara no banco para ficar ali reclamando da arbitragem, que com certeza vai ter muita coisa para poder reclamar, e aí você pega e faz o quê? Toma um 3º amarelo, fica livre e tá tudo certo. O Bahia que vai continuar sem roda-gega, e acredito que neste jogo terá a volta dos jogadores que descansaram no jogo contra o CSA, que eu discordo daquele descanso naquele jogo. Poderia ter descansado no jogo do Azures, mas enfim, os que folgaram naquele jogo devem retornar, que é o Ignacio na zaga, que o Didi entrou e foi criticado. O Matheus Bahia deve voltar a ser banco, o Luiz Henrique vai voltar para a lateral esquerda, e o Borel, que foi suspenso com o cartão vermelho, nesse jogo também retorna. E o Raí, que o senhor Guto Ferreira também deu uma descansada nele naquele jogo, deve voltar para esse jogo também no lugar do Jacaré. O Jacaré que poderia ter aproveitado ali para poder colocar o Raí de vez na reserva, mas não teve uma boa performance também, e eu acredito que o Raí deve retornar. Eu acho que poderia até ousar em colocar o Ronaldo no lugar do Raí nesse jogo contra o Sampaio Corrêa. Eu acho que no papel o Bahia é favorito. Não vou ficar em cima do muro. O Bahia no papel é favorito. Sampaio Corrêa, apesar de ter vencido a equipe do Brusque com um placar muito largo, não mostrou ainda tanta força nessa temporada que vem fazendo aí nos campeonatos que eu vi ele disputando. A Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, e esse início de campeonato brasileiro não mostrou ainda o Sampaio do ano passado, que dava muito mais esperança de que ia brigar por um G4, mas está ali na 5ª colocação. E nesse início de campeonato, está na 5ª colocação, está na 1ª colocação e está na zona de rebaixamento, não chega a preocupar tanto. Lógico que preocupa, mas não chega a ser algo tão absurdo, porque um único triunfo que você consegue, você dá um salto gigantesco na tabela, a depender da combinação de resultado. E como a gente está vendo um equilíbrio muito grande, e a gente está mantendo uma regularidade, a gente conseguiu aí fazer mais pontos que todos os outros em 3 jogos, e vamos nessa 4ª rodada sustentar essa performance, né? A gente
vai ter que conseguir mais um triunfo aí para conseguir se consolidar nesse Campeonato Brasileiro, porque quanto mais a gente pontuar, é melhor, porque vai vir uma fase ruim, sempre haverá uma fase ruim, sempre haverá uma fase onde a gente vai deixar de pontuar, e se a gente tiver já uma gordura boa e a gente conseguir com os atletas que estão aí chegando e que estão contundidos voltarem a atuar, a gente vai ter um time novamente mais fortalecido e os resultados voltarão a acontecer. O que eu espero realmente é que a gente não tenha essa fase ruim, que é difícil não ter, mas eu espero que o Bahia consiga manter uma regularidade sempre de médio para alto, e a gente chegue no final desse campeonato com pontuação suficiente para se classificar para a Série A com antecedência, Rasta. Mas vamos ver hoje às 21h30 o que o senhor Rafael Trace e o senhor Éder Roberto Lopes irá aprontar no jogo Sampaio Corrêa e Bahia e Sampaio Corrêa. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui.